Vamos falar também do Corinthians. Os bastidores estão pegando fogo no Corinthians nas últimas horas. A coisa está agitada por lá. Na manhã desta quinta-feira, o superintendente de marketing, Sérgio Moura, pediu licença por tempo indeterminado do cargo em meio às denúncias envolvendo o pagamento de comissão pelo patrocínio master da VaideBet. O profissional nega qualquer conduta ilícita e promete tomar medidas judiciais contra os que o acusam ou fazem insinuações a respeito da atuação dele. Sérgio trata a saída como uma licença e não um pedido de demissão. Vale lembrar que no começo do mês, o diretor de futebol Rubens Gomes, o Rubão, já havia deixado o clube. Tem também a situação que envolve Rosalá Santoro. O portal Meu Timão publicou uma matéria que a chapa 82, conhecida como Movimento Corinthians Grande, estava estudando deixar a gestão de Augusto Melo. Ao todo, 4 integrantes da chapa são peças importantes no atual mandato corintiano. Entre eles, Rosalá Santoro, diretor financeiro que costuma ser porta-voz de alguns problemas internos. Se o movimento Corinthians Grande optasse por deixar a gestão de Augusto, Rosalá, assim como outros diretores, deixaria o seu cargo. Pela repercussão da possível saída do dirigente, o Augusto Melo e o Rosalá Santoro gravaram um vídeo se pronunciando sobre a situação. E nós temos esse vídeo para exibir para você que acompanha o bate-pronto da Jovem Pan sobre esse clima tenso nos bastidores do Corinthians, a política pegando fogo, essa questão que envolve o patrocínio master. E nas últimas horas, esses 2 dirigentes quase deixaram o Corinthians. Nós temos esse vídeo, portanto, do Augusto Melo com o Rosalá Santoro. Nossa produção está aí separando, colocando no ponto certinho para a gente poder exibir aqui no bate-pronto da Jovem Pan. Agora sim, vamos lá, vamos acompanhar o vídeo do Augusto Melo com o Rosalá Santoro. Fala, fiel, estamos aqui, ó, com o meu financeiro aqui, ó, independente das conversas, mais do que nunca, forte nunca, com toda a autonomia para ajudar a gente a tirar o Corinthians dessa situação. Vai, Corinthians. A gente sabe que comunicação é sempre um desafio, né, presidente? Então, quanto mais a gente falar, mais a gente se entende. Não, com certeza. Conversa sempre é bom e a gente é bem firme e forte, mais uma vez. Um abraço, gente. Olha de vídeo fraco esse. Você não gostou não, Ramp, desse vídeo aí? Não passou confiança para você esse vídeo? A informação é correta de que estava pensando em sair, né? Isso foi confirmado, mas depois houve uma reunião e ele teria, colocando no condicional, teria sido convencido pelo Augusto Melo a continuar. E chegou à conclusão que nessa situação de turbulência que o Corinthians vive, seria mais gasolina na fogueira. Então, ele entendeu que continua na diretoria do Corinthians. É uma boa notícia porque, desde o primeiro momento, eu pelo menos falei várias vezes aqui, que achava as declarações dele muito lúcidas. Ontem disse aqui, conversei até com o Kaique sobre isso. Eu falei ontem aqui no programa exatamente isso. Disse assim, sumiu o Rosalá. Não ouço mais ele falar nada. Ele sempre tem sido um cara que está falando a verdade, está batendo na trave, as coisas estão sendo corretas. Ele mesmo disse que são necessárias 3 gestões sérias no Corinthians para diminuir essa dívida enorme. E pela grandeza do Corinthians, 400 milhões em dívida é uma dívida administrável pela importância, pela força do Corinthians. E ele não tem falado nos últimos tempos. Aí, horas depois, surgiu essa informação que ele poderia sair. E agora esse vídeo aí, fraquinho, mas deixa claro que ele deve continuar. Com relação ao Sérgio Moura, ele disse que estava indo para a delegacia registrar um boletim de ocorrência para que desse início a um processo de injúria, calúnia e difamação por tudo que ele sofreu nas últimas semanas. Mas ele está indo para quem? Não sabe quem, né? Que ele está. Não, sobre todo mundo que. Ele vai pensar lá 3 ou 4 que falaram. Imagino, porque muita gente falou sobre isso. É igual o Testor. O Testor está processando a Leila por ter sido chamado de idiota, de fanfarrão e de vergonha para o futebol brasileiro. Ele poderia ter processado outros dirigentes que também seguiram na mesma linha, mas ele optou por uma só. A Leila, que, segundo ele, foi mais contundente.
né? Não vai dar nada, ou vai dar muito pouca coisa, mas de qualquer maneira o Corinthians está nesse clima. Eu queria dizer, o Pedro, que é muito importante que esse assunto seja esclarecido. Sabe, é uma coisa séria. Houve algum envolvimento, a comissão foi para pessoas indevidamente, não importa se laranja, mas a laranja de quem? Você tem uma regrinha nas investigações, quando se trata de dinheiro, que é correr atrás do dinheiro. Ele vai aparecer em algum lugar. Isso as autoridades fazem com muita facilidade, com rapidez, com competência. Dinheiro, se você seguir o dinheiro, ele vai pintar na conta de alguém, se for o caso, que não deveria ter recebido esse dinheiro. É isso. Então, eu acho que tem que esclarecer. Existe uma dúvida, existe essa suspeita, tem que ser esclarecido. O presidente atual tem que fazer isso. É importante. Gente, vamos para o 5º mês de gestão. E toda essa fumaça não pode esquecer o tamanho da lambança que as últimas gestões do Corinthians fizeram. Porque lembre-se que esses 2 bilhões de dívida, que são os números mostrados, não foram construídos nesses últimos 5 meses. Tem que ficar muito claro isso, porque senão dá a sensação de que, olha que tragédia. É trágico, tem que esclarecer tudo, lambança, diretor brigando, tudo tem que ser esclarecido, é verdade. Mas o pacote de problemas geral não foi construído nos últimos 5 meses. Sabe? Porque tem que ter memória, não pode ter memória curta do que aconteceu no Corinthians ao longo de tantos anos. É isso que eu penso. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal. Voltando ao assunto Corinthians, porque o presidente Augusto Melo não para por aí, não foi só esse vídeo que a gente exibiu dele com o diretor financeiro. Nesta mesma quinta-feira, o Augusto Melo concedeu entrevista ao canal de YouTube Cross. E o presidente do Corinthians saiu em defesa do superintendente de marketing do clube, Sérgio Moura, e reclamou da mídia nojenta e disparou que o superintendente está sendo crucificado. Por fim, disse que o Corinthians perdeu um patrocínio grande nos últimos dias, algo que a gente até tocou nesse ponto ontem, né? Se essas notícias que estão saindo de alguma forma não prejudicariam o Corinthians para conseguir patrocinadores. E o Augusto Melo falou o seguinte, abre aspas, o que estão fazendo com o Sérgio é um absurdo, é um pai de família, temos um grande profissional de mercado, elogiado até mesmo pelos rivais. Outro dia, eu estive com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e ele me disse, você pegou o que tem de melhor. Eu tento acalmar o Sérgio, falei para ele, se ele viu o que eu passei na campanha, tentando acabar com a minha vida e da minha família. O que essa mídia nojenta está fazendo? Ele vai processar criminalmente esse cidadão, o Juca Kfouri. Falava sobre mim na campanha. O que esse cara tem para falar das pessoas? Vai ter que explicar quais são esses papéis, onde conseguiu, como conseguiu, por que é sigiloso. E começa uma investigação. Não faço nada sem ter a aprovação do jurídico, disse o Augusto Melo, que ainda complementou. A gente vem encontrando dificuldades, não só com a parte financeira, mas com a parte política, que é o principal. E vem, de certa forma, manchando a imagem do Corinthians aí fora para que a gente não consiga fechar grandes patrocínios. Perdemos um grande patrocínio essa semana, de uma das maiores marcas do mundo, que a gente vem negociando há um mês e pouco. Tudo isso atrapalha a instituição, não só o Augusto. Devido às polêmicas, recebi uma mensagem deles, falando desse patrocinador, pedindo para esperar a poeira abaixar, fecha aspas. Tá aí, Vampeta, o Augusto Melo revelando que o Corinthians perdeu um patrocinador por conta dessa polêmica envolvendo o atual patrocinador master. Essas notícias não são boas. Até o próprio patrocinador do Corinthians, né, estava questionando essas notícias, né, professor? O patrocinador que está na camisa falou, resolve aí que nunca é bom. E a fumaça lá não vai parar, né? A fumaça vai estar. O Corinthians não tem paz. Precisa de paz e precisa melhorar também dentro de campo. Então, nada que não possa ainda ser pior, né? Vai ter mais batalhas aí. O Augusto falou aí, Bruno Prado e Vanderlei, que perdeu
um patrocínio milionário por conta dessa situação, dessa questão aí, essas notícias que saíram do Laranja no contrato do patrocínio Master. É uma situação que está complicada, né, na atual gestão do Corinthians em pouco tempo. E aí a questão, eu não tenho informações, provas já para acusar ninguém, né? Mas aí a questão, ela passa muito pela política, né? Uma denúncia contra um presidente de qualquer clube que tenha força política no clube, ela não causa tanto efeito quanto uma denúncia de alguém que não tem uma força política tão grande. A política ela é fundamental para a maneira como as coisas vão andar. Se vão andar rápido, se vão de volta à rádio, desculpa te interromper. Às vezes eu me sinto, sei lá, o Anderson Daron capitando um jogo de futebol. Mas estamos falando do Corinthians que perdeu, segundo o Augusto Melo, um patrocinador, uma marca, segundo ele, conhecida mundialmente, por conta dessa questão envolvendo o patrocinador Master, o Laranja, as informações que saíram, que foram divulgadas inicialmente pelo Juca Kfouri. Bruno Prado. Eu dizia aqui que, assim, eu não tenho como afirmar se houve alguma coisa ilícita ou não. Isso aí tem que ser investigado. Seria uma coisa, assim, seria uma irresponsabilidade eu dizer aqui, teve isso, teve aquilo, teve corrupção. Eu não tenho como afirmar isso. O que eu dizia aqui é que a política ela é fundamental para determinar o rumo que vai ter uma denúncia, né? Isso em qualquer clube. Não estou falando especificamente do Corinthians. Se aparece uma denúncia sobre uma gestão, um presidente que é muito forte politicamente dentro de um clube, essa denúncia tem um efeito menor. O efeito é mais fraco, ela demora mais para fazer efeito, seguram. Então a política ela é fundamental. E o Augusto Melo, até agora, acho que a política tem atrapalhado muito. A gestão eu acho muito ruim. Eu acho que é uma gestão fraquíssima até agora, até pouco tempo, pegou já uma situação muito difícil, mas eu já falei várias vezes aqui, eu não vi em nenhum momento, por entrevista, por ações, eu não vi em nenhum momento capacidade nessa atual diretoria de começar a tirar o Corinthians do buraco. Isso é uma coisa. Mas na política ele me parece já muito enfraquecido para pouco tempo. E isso acaba pesando. A situação política de um presidente, ela pesa mais do que até a denúncia. A denúncia pode ser leve, mas se a situação política for complicada, ela corre rápido e pode ter um efeito destruidor. Se a denúncia for até mais pesada e a situação política do presidente for tranquila, a denúncia acaba sendo esvaziada. Então, a parte política ela tem hoje um peso enorme. Parece que para um presidente que está há pouco tempo no cargo, já é uma situação política que deteriorou muito rápido. E isso pode gerar problemas ali na parte política do Corinthians. Se teve alguma coisa errada ou não, aí eu não sei. Aí tem que ser investigado. E o Augusto Melo também falou sobre a possibilidade do patrocinador Master deixar o Corinthians. Se existe essa possibilidade. Nós temos as aspas aqui do presidente corintiano. Nunca teve isso, o contato, né, para se desligar, como foi informado, né, por alguns colegas que cobrem o Corinthians. Isso é tudo coisa plantada. Quando anunciaram que a Vaidebet ia deixar o clube, eles pegaram um avião e vieram na hora. Eles, com advogado, diretor de marketing e tudo, disseram que estão super felizes com o Corinthians e que é fake. Depois soltaram uma nota. Tudo foi feito como manda o Estatuto do Corinthians, tudo perfeito, fecha aspas. As aspas de Augusto Melo. Vanderlei Nogueira disse nessa entrevista ao Cross que perdeu um contrato de patrocínio milionário para o Corinthians e também falou sobre uma possível possibilidade. Já disse que a empresa que patrocina o Corinthians, estampa a parte principal da camisa, não vai deixar o Corinthians. Vanderlei Nogueira. Bom, manchete negativa é ruim sempre. Não é bom. Né? A gente sabe, a gente está falando agora, há instantes, sobre o Paquetá. Né? Dependendo do que acontecer, você leva o jogador, você leva a manchete negativa para dentro de onde você chamou. É assim. Nesse caso, é a mesma coisa. Nos últimos tempos, o Corinthians está tendo um pacote de manchetes negativas. Isso é ruim. Nenhum patrocinador gosta disso. Daí a quebrar contrato, tal, é uma outra conversa. Mas nenhum patrocinador gosta disso. Não faz bem para nenhuma instituição. Não é bom para o Corinthians. O Corinthians vive uma guerra política. A gente sabe, está falando isso todo dia aqui. É um grupo
contra outro grupo. É ataque permanente, né? Desde a campanha. A gente sabe como é que tudo funcionou. Então é muito triste tudo isso para o Corinthians, está enfrentando um sério problema. Eu só acho que, como é o gestor que está cuidando das coisas, agora tem um novo gestor, que é o presidente e a sua diretoria, eu acho que a situação é tão dura que ele tinha que constituir aí, escolhendo nomes certos, um gabinete de crise, para ter rapidez para responder essas acusações. Porque o que ele fez? Esse vídeo foi mal feito com o Rosalá Santoro. Um vídeo frágil, assim, para um negócio de passagem no corredor, o Rosalá com um semblante tristonho, enfim, esse foi um vídeo. Mas imagino que a intenção era responder que o Rosalá não vai embora. Pronto. Tá certo? Então, eu acho isso. Essas acusações, que são sérias, importantes, é um assunto que envolve ética, envolve honestidade, envolve uma coisa. E isso, como é que responde essa atual diretoria do Corinthians em cima dessas informações? Não tem que enrolar. E não está acontecendo isso. Não adianta falar que vai processar, desmentir, não existe isso. Não, olha, não é nada disso. Atenção, já que vocês querem o caminho da grana, esse foi o caminho. Sabe? Mostrar para quem recebeu, por que recebeu. E aí oferece para as autoridades. Olha, a partir daqui eu não consigo mais resolver. Só pode saber esse levantamento o pessoal da área financeira policial. Pronto, é isso. Agora, fica enrolando, não responde. Quando você não esclarece rapidamente, você permite o surgimento de muitas especulações. É assim que funciona. Não é só nesse caso, em qualquer outro. É isso, Pedro. É a situação do Corinthians. E ao ser perguntado na entrevista sobre colocar a mão no fogo, Augusto Melo disse que não coloca a mão no fogo nem pelos seus filhos, porque eles podem fazer uma besteira, mas que confia plenamente no Sérgio Moura, superintendente de marketing do Corinthians. Por fim, o próprio Augusto disse que o Sérgio deixou o cargo porque ele quer processar criminalmente quem fez a acusação. E no entendimento do Sérgio, um processo como superintendente de marketing mancharia a instituição. E apenas por pensar no Corinthians, saiu. Mas, por fim, o Augusto disse que vai tentar vencer e convenceu o Sérgio a ficar também no clube, a ficar no Corinthians. Então, houve essa situação com esses dois dirigentes, o diretor financeiro e também o superintendente de marketing. A princípio, estariam deixando o clube, depois tiveram essa conversa com o Augusto Melo.